Queria trazer nossa primeira aula de hoje, é uma repetição cansativa. É aula denominacional? Não. É o que é hoje? Hoje é a teologia de Deus como prédio. Teologia de Deus como prédio. A prediologia. A prediologia. 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 Entendeu? Uhum. Então é a teologia de Deus como prédio. É a encarnação de Deus num edifício. Isso. Certo? Isso torna Deus é muito mais difícil entender do que se estiver fora. Mas tudo bem. Não, Deus encarnado no edifício, quem está de fora não entende, só entende quem está de dentro. Do edifício. E para quem está de dentro é difícil. Porque fica aqui, né? É difícil em outras perspectivas, mas depois que o cara se habituou a pensar que Deus e o prédio são a mesma coisa, para tirar isso da cabeça dele. Rapaz! Pelo amor de Deus! É mais fácil segurar que Carla. Aquele carro é moleza do que arrancar da cabeça do sujeito de que Deus não é o prédio. De que igreja não é também um prédio. Foi essa coisa do emparedamento daquilo que era feito de gente. Emparedamento. A igreja original, criada por Jesus, é de gente. Eu edificarei a minha igreja, não era Jesus de mestre de obra e de pedreiro, convidando a moçada para pegar pedra de Cafarnaum, da região, e fazer, do mar, e ali do Hermon, no extremo norte, e fazerem uma grande catedral para Jesus botar o nome Igreja de Jesus Cristo. Isso. Eu edifiquei orgulhosamente, do primeiro ao último dia. E a cruz, eu fiz questão de que fosse a minha. Dei instruções. Depois que eu morrer, peguem a madeira onde eu for pregado e botem aqui, porque lá, essa aqui vai ser para arrebentar. Original. Porque quando a gente ouve o pessoal falar de igreja, de Deus, de Jesus, de Deus morando um prédio, de que fora do prédio não há salvação, a igreja e o prédio são a mesma coisa. O prédio e a instituição que o representa e Deus são a mesma coisa. Jesus, o prédio, a instituição e os seus representantes são a mesma coisa. São a mesma coisa. Então é um único pacote. Aí o cara, quando a gente ouve as pessoas falando, dá a impressão que o que Jesus realmente fez foi isso. Quando ele disse, eu edificarei a minha igreja, ele disse, vamos pegar pedra, vamos pegar um material muito sólido, tem que durar mais do que qualquer pirâmide. Vamos construir aí. Vamos fazer. E Pedro vai ser o mestre da obra. Mestre Pedro. Capataz da obra. Sim. E eu estou aqui de grande arquiteto do universo, dando as instruções para esse prédio. Isso é tão poderoso que isso vira poesia na alma das pessoas. Vira romance, vira música, vira culto, vira louvor. E essa compreensão vira condição sine qua non para alguém ser de Deus. Se não aceitar esse pacote, você não é de Deus. Não é de Deus. Essa coisa também é impressionante. Não é ou não é de Deus? Só é de Deus se aceitar esse pacote. Se não aceitar esse pacote, você já está no inferno. Não é de Deus. Não é de Deus. E nunca vai cantar as canções maravilhosas que celebram essa doce revelação. Deus está no prédio. O prédio e Deus são um. Sem Deus no prédio nada se fez. E sem os instituídos representantes de Deus, gestores do prédio, nada do que Deus faz na terra se fará. Porque Deus, o prédio, a instituição e os líderes dela são apenas um. Portanto, louve-os de todo o coração. O prédio é o Cabo Canaveral. É de lá que saem as pessoas para o céu. É muita derrota. É derrota total, agora, cara. É essa moçada que chega aqui para conversar com a gente. Exatamente. Aí para eles tá essa salada toda. Eles não conseguem distinguir. E mesmo quando alguém entende que não é, ele não consegue crer
ele ficou emocionalmente vinculado a isso, ele cantou isso milhares de vezes, ele viveu isso, ele introjetou o prédio, Deus, o Deus prédio, o Deus templo, a igreja templo, o templo igreja, Deus, o prédio, a igreja, o prédio, a igreja e Deus são um. É tudo assim, do tamanho da nosso ambiente de convívio e do pacote doutrinário da nossa absorção. Aí o cara canta, introjeta, é criado nisso. Está cimentado nele. Aí ele começa a entender que não é. A angústia é muito grande. De vez em quando ele entra em pânico. Aí, a quantidade de gente que chega e diz, Caio, eu já entendi que não é assim. Mas eu não consigo. Mas por que eu vivo essa angústia? É verdade. É por anos e anos e anos da introjeção de um engano, de uma mentira que se transformou em poesia acerca das pedras no seu coração. Poesia acerca do domingo, poesia acerca de um lugar, poesia acerca do sagrado. São essas suas poesias. Foi esse seu culto a pedras, lugares, horários e sistemas que deixou você assim. Hoje, mesmo a verdade, quando compreendida, de vez em quando você ainda tem sustos enormes ao perceber que você já não está mais praticando o dia a dia do culto ao lugar, do culto ao horário, do culto ao dia, do culto ao sistema. E o seu coração galopa aflito, porque durante décadas, para alguns, esse foi o critério pelo qual eles se apresentaram diante de Deus, aprovados ou desaprovados. Você pode imaginar que reducionismo espiritual, existencial, emocional, psicológico e afetivo tal coisa cria na alma humana? E que tipo de criatura humana emerge dessa redução? São pessoas completamente atrofiadas no espírito, na alma, no pensamento, no discernimento e no preparo para viver, para enfrentar, para atravessar, sabendo o que pensa, sabendo o que crê. Eu quero falar também, brother, com aquele pessoal que continua aqui confuso, porque ficam querendo que a palavra de Deus esteja efetivamente em efetividade. Tem que ser. De capa a capa. O pessoal do capa a capa. Do capa a capa que fica doidinho porque não consegue ler a Bíblia, não aprendeu a ler a Bíblia tendo Jesus como chave hermenêutica. É que o pessoal troca a túnica por duas capas. Por duas capas. É verdade. Precisa de duas capas. Duas capas. Se o teu inimigo te pedir a túnica, diz para ele que você não pode porque você tem duas capas. Isso, você está sem túnica. Capa da frente, capa de trás e você não tem nada para negociar com ele porque você é um homem de capa a capa. Você é de capa a capa. Viu? Então, falando com você, que é um homem de capa a capa, mas que fica numa salada doida, eu peço que você me explique. Se você não tem Jesus como chave hermenêutica, como é que você entende? O pessoal fica exposto a isso aí, fica doidinho. Porque quando você lê do livro de Gênesis para frente, rola de tudo. E é impossível você encontrar um fio da meada que seja coerência total entre todas as coisas. Aí o indivíduo enlouquece no meio disso aí. E como é que ele vai viver experiências que tinham a ver com a mente do homem de 4.500 anos atrás, de 5.000 anos atrás, hoje? Como ele vai experimentar isso com saúde mental e cultural, se isso não existe como dado real para a compreensão dele hoje? Se isso tudo fez parte apenas de um processo que viajou da primitividade mais primitiva para a plenitude dos tempos, onde não há mais homem nem mulher, nem escravo, nem liberto, aonde tudo vira outra coisa, onde o princípio indica um outro sentido, onde não há mais
escravidão não deve haver, onde não há mais admissão de nada disso, porque a nossa referência é Jesus, e é só Ele. Se você não tem em Jesus essa finalização, essa conclusão, como é que você pode interpretar para trás qualquer coisa? Não faz sentido. E muito menos como é que você pode tentar ser coerente na sua vida com o que está proposto também para trás. Você vai ter que ser o tempo todo seletivo. O tempo todo dizendo, isso aqui eu acho que se coaduna com os costumes atuais, então fica. Isso aqui não, é muito grosseiro, então sai. Você vai fazendo essa seleçãozinha, só para ficar preso de capa a capa. Ao invés de se tornar simplesmente um discípulo do ensino de Jesus, onde essa história inteira nasce morta. Foi por isso que, de novo, pela 1000ª vez no mês passado, eu peguei aqui a genealogia de Jesus, você lembra? Lembro. E superficialmente fui explicando. Você foi falando. Cada um daqueles indivíduos, e contei essa historinha maluca aí, agregada de várias outras coisas. Quem era quem? Quem era quem? E mostrei que esse pacote de loucuras, esse pantanal de maluquices, é nesse lugar lameado que brota esse lírio dos vales, essa estrela da manhã que é Cristo. Agora, eu não sei o que o pessoal fica querendo pegar a mais do pântano. Se tudo o que era o objetivo e o sentido daquele fluxo histórico inteiro era produzir aquele que já veio e que já é. Em quem estão todos os tesouros, todas as necessidades, todas as luzes, todas as compreensões que o ser humano precisa. Explicitamente ensinadas. Ele não te manda se tornar judeu à antiga para se aproximar de Deus. Ele manda você ser homem presente, vivendo como um discípulo de Deus hoje, seguindo a simplicidade do Evangelho, que não está adaptado a um tempo, uma hora, nem a uma cultura, que cabe em todo tempo, em toda hora e em toda cultura. A diferença entre o Evangelho e qualquer outra coisa, é que as outras coisas cabem ou não cabem, mas o Evangelho cabe. Eu poderia viver o Evangelho do Gênesis. Se quisessem me matar, me matariam. Me entender ou não me entender, não me entendessem, mas eu posso vivê-lo. Sem transgressão. Andando com Moisés, nem um pouco preocupado com as leis dele, e ele dizendo, como no teu coração habita esse caminho de não transgressão? E eu diria, é porque não se baseia nas tábuas das angústias pedradas, mas na libertação constrangedora do amor de Cristo no meu coração. Eu caberia em qualquer outro lugar vivendo o Evangelho, em qualquer outra geração. Mas Davi não cabe nesta. Sansão, ele está no mínimo na Papuda, ou em Bangu 1. Não cabe, né? Não, Sansão? Baraque, Jefté. Moisés ia se adaptar melhor entre os islâmicos. Moisés poderia ser o maior líder islâmico se aparecesse hoje. Podia estar com o pessoal lá. É. Que até o pessoal de Israel ia dizer, não, a gente não está mais fazendo essas coisas. Não está dando. Não, a gente evoluiu, nossa sociedade chegou num outro nível que a gente não está mais fazendo essas coisas com as pessoas. Moisés só ia caber no mundo islâmico. O Velho Testamento não cabe aonde chegou o bom senso do Evangelho. Mas o Evangelho cabe em qualquer sociedade primitiva, do passado, do presente ou de qualquer outra era. Porque ele é caminho, verdade e vida. É prova dessa coerência, é que ele cabe. O que vão fazer comigo ou não é um problema dessa sociedade, mas eles terão que me acusar de ser não acusável. Sim. Eles terão que me matar por não transgredir a altura do primitivismo deles. Mas o Evangelho cabe. Qualquer outra coisa não cabe em outros mundos, em outros momentos, nem em outras horas. Quem quiser tirar mais a dúvida sobre isso, eu recomendo que vá ao meu site
escreva no campo busca a palavra hermenêutica e leia, ou interpretativa, a palavra interpretativa, em busca e leia tudo, ou leia o meu livro Sem Barganhas com Deus, onde especialmente essa questão de moralidades do casamento e as variações no curso do tempo estão significativamente abordadas para sua melhor compreensão.